Olá, é com grande amor no coração que eu inicio essa palestra espírita para trazer uma palavra de conforto, de tranquilidade, de discernimento, de conhecimento a todos aqueles que têm interesse por essa temática relacionada à espiritualidade, ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, a nossa caminhada humana na Terra e aos motivos pelos quais nós existimos. Hoje eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o CELE. Eu me chamo Annelise Malman e vou fazer agora uma reflexão sobre um capítulo que me fascina. Um capítulo que desde que eu me lembro, me conheço por gente, como a gente brinca, falando, mas eu me lembro que desde criança, desde pequena, é um tema que sempre me moveu e sempre me trouxe até aqui, me proporcionando grandes benefícios na minha vida. Então eu tenho uma grande honra, eu sinto uma alegria muito grande em poder compartilhar com todos aqueles que estão assistindo esse vídeo o quanto esse capítulo ele transforma as nossas vidas, que é o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Alguém aí já escutou falar sobre a fé, do poder da fé? Alguém já ouviu falar do quanto ela pode transportar uma montanha? E antes de eu iniciar esse capítulo, eu quero fazer umas perguntas a vocês para iniciarmos essa reflexão. Uma das perguntas é: você tem fé? Sim ou não? Peço que reflitam sobre essa resposta. A outra pergunta é: caso você não tenha fé ou nunca tenha acreditado em nada, o que aconteceu na sua vida que lhe tirou a fé? A outra pergunta é: para você, o que significa ou quem é Deus, Jesus e ter fé? Mais uma perguntinha antes de seguirmos. Qual é o significado da vida para você? Então, eu aproveito que deixei essas perguntas no ar e enquanto vocês estão aí refletindo, estamos refletindo juntos, eu vou fazer a leitura do capítulo que eu mencionei, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia de estudos para todos nós que somos espíritas e que seguimos essa doutrina. Nós temos esse livro que é o nosso guia, um guia para a nossa evolução moral, espiritual e física neste plano que vivemos. A fé que transporta montanhas. E eu vou ler o item 1, que se diz o poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui.
E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem, pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Esta é a parábola de Jesus extraída da Bíblia e colocada no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Dos espíritos de luz, ela foi melhor esclarecida para nós. Então ali a gente ouve, a gente lê Jesus falando da pouca fé dos homens, da nossa pouca fé, e que se nós tivéssemos fé, nós transportaríamos uma montanha. Então por isso que eu fiz aquelas perguntas no início desse vídeo, dessa palestra, porque para que possamos entender o poder da fé, nós precisamos primeiro saber, compreender o significado da vida. Pensarmos sobre o porquê da nossa existência nesse planeta, dentre tantos planetas que nós temos no nosso sistema solar, que não é o único sistema, nós temos inúmeros sistemas nesse nosso universo. E pensarmos por que o nosso planeta Terra, qual é o significado da existência desse planeta, qual é o significado da nossa existência, quem é Jesus, quem é Deus, o que é Deus. Porque para que possamos entender a fé, nós precisamos nos perguntar, fazermos outras perguntas anteriores a ela. Digo isso especialmente para aquelas pessoas que muito se questionam e que responderam, dentre as perguntas que coloquei, que não têm fé, ou que perderam a fé devido a alguma situação de suas vidas devastadora, onde se questionaram que Deus é esse que tirou alguém que eu amo tanto, ou que permitiu que eu tenha uma doença severa, que Deus é esse que permite que crianças sofram maus tratos, que Deus é esse que permite esse mundo que nós estamos vivendo, em especial uma pandemia, um vírus que veio mexer com todo o nosso planeta Terra, pois o mundo inteiro está sofrendo nesse momento. Então, essa pergunta de entendermos a Deus, entendermos o que Jesus veio nos ensinar, porque muitas pessoas podem não acreditar em Jesus e dizer que ele não existiu, e dizer que tudo que ele disse foi transcrito por homens, e homens são falhos. Entretanto, independente deste raciocínio, que ele tem fundamento, e por isso que o Espiritismo ele é a fé raciocinada, ele nos permite que questionemos, ele nos permite que possamos ter a dúvida. Então, a nossa fé não é cega, ela é raciocinada. Ao pensarmos que sim, Jesus esteve no nosso planeta e que as coisas que ele falou podem ter sido mal interpretadas ou podem ter sido ditas conforme o que convinha. Mas muita coisa do que ele disse a gente vê na essência. A fé que transporta montanhas,
amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Se formos analisar a essência das suas parábolas, todas elas são benéficas, porque elas nos trazem a possibilidade de sermos melhores, de sermos pessoas melhores, de praticarmos o bem para o próximo e para os nossos semelhantes. Então, ao entendermos algumas coisas sobre o significado da vida, sobre quem ou o que é Deus, que para cada um de nós vai ter um significado, para nós que acreditamos, ainda assim tem pessoas que não acreditam, só assim nós entenderemos o poder da fé. A fé, ela é o contrário do medo. Então vamos pensar no medo como um grande potencial que ele tem. O medo, quando a gente sente, ele tem a possibilidade de nos bloquear. Quando temos medo, nós nos bloqueamos, nós paralisamos muitas vezes ou fugimos daquela realidade. A fé é o contrário do medo. Também tem um potencial muito grande, só que um potencial de transportar montanhas, porque a fé, ela desbloqueia tudo à nossa volta. Quando temos fé, nós fazemos o caminho acontecer. Nós sabemos, por exemplo, que na nossa vida material, a fé, quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós acreditamos que algo vai dar certo, nós fazemos o quê? Nós começamos a estabelecer estratégias para que aquilo dê certo. Nós não temos medo, nós temos fé. Então, a gente caminha, a gente se mexe, a gente move montanhas para que aquilo que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, para que a gente conquiste. Se tivéssemos medo, nós paralisaríamos e não alcançaríamos o que tanto desejamos. A fé espiritual, ela vai além, ela transcende, porque nesse caso específico, ela não está no nosso controle. Aquilo que a gente deseja ou que a gente gostaria para as nossas vidas, elas fogem do nosso controle. Ela está no controle de uma sabedoria divina, numa sabedoria natural da vida, a sabedoria natural planetária que também se transforma, porque esse nosso planeta ele é composto de diferentes vidas, a vida humana, a vida animal, a vida aquática, marinha, a vida terrestre, de plantas, flores, árvores. Então, o nosso planeta também, ele pode ser chamado de vida, e uma vida em transição, uma vida em evolução. Não é só a nossa vida humana que está em evolução. Então, quando a gente fala em fé espiritual, a gente está falando de uma fé daquilo que a gente não está vendo necessariamente, a não ser que tenhamos olhos para ver, que consigamos ler nas entrelinhas o que a vida nos mostra e o que ela nos ensina diariamente. Pensando nesse momento que estamos vivendo de pandemia e que principalmente as pessoas desprovidas de fé, elas enxergam somente a parte ruim desse processo que estamos passando. Elas vão enxergar somente negatividade, elas não vão ver solução dos problemas que as cercam, elas vão sofrer com uma dor muito maior. Já as pessoas que possuem fé, elas vão entender que tudo está no seu lugar, que tudo que estamos vivendo tem um propósito,
tem uma motivação, uma sabedoria divina, uma sabedoria planetária, uma sabedoria evolutiva. Difícil? Sim. Muito difícil. É um período de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas, mas também é um momento de muitos ganhos. Se tivermos fé, se tivermos entendimento da vida, nós sabemos que sim, muitas pessoas estão ganhando nesse momento de pandemia, ganhando um tempo para respirar, para olhar para si, para compreender a sua vida, para olhar para o outro, para desenvolver a caridade, o amor ao próximo, a empatia, para criar coisas novas para a sua vida, para o seu ambiente de trabalho, que talvez muitas pessoas estivessem se perguntando, ou melhor, não tivessem nem tempo de se perguntar se estavam felizes com o que vinham fazendo. Então, quando a gente tem fé, a gente entende que até o processo mais doloroso, ele significa aprendizado, ele significa que dias melhores virão. Aquelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estão passando pela doença, que estão perdendo seus negócios, seu emprego, que estão sendo devastadas. Quando a gente tem fé, a gente tem a certeza de que todos sairemos desse momento com ganhos, não somente com perdas, e que essas perdas elas são necessárias para ganhos futuros. Quando a gente tem fé de que a vida é muito maior do que o que a gente imagina, do que o que a gente vive no nosso dia a dia, de que a vida não é só esta que nós vivemos, que temos outras vidas que já vivemos, que outros planetas também têm vidas, as quais a gente nem imagina, nós não chegamos lá ainda. Então, quando a gente tem fé em tudo isso, quando a gente compreende a Deus, quando a gente compreende o significado da vida, a gente entende que, por mais doloroso que seja o momento que estamos vivendo, planetário, nós estamos caminhando para a evolução. Muitas pessoas dizem, eu não vejo a hora de tudo isso acabar e a nossa vida voltar ao normal. Será que a vida que estávamos vivendo era o normal? E se nós não conseguimos entender que o que estávamos vivendo não era normal, Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor por aqueles que criou, por esse planeta que criou, por nós que somos criados para a nossa evolução, é algo que fugiu do nosso controle. E Deus, ou como você quiser chamar a Deus, se quiser chamar de sabedoria divina, de sabedoria da natureza, aquele poder, aquele ser supremo, ele sabe exatamente quando tudo isso vai parar. E isso só vai parar quando todos nós, da nossa humanidade, entendermos o significado de tudo isso. Também depende de nós. Depende de nós que estamos nesse período de quarentena, de distanciamento social, entendermos o nosso papel no mundo. E aí termos a fé de que no momento certo, e termos a certeza de que isso vai passar. Mas o que nós precisamos fazer para chegarmos até lá? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Espero que tenha feito sentido para você, que tenha tocado seu coração, que você possa encontrar o verdadeiro significado da sua vida,
da sua caminhada, a terrena, daqueles que te cercam, e que possa desenvolver a sua fé, pois a fé transporta montanhas, acalma o coração e nos faz vivermos com maior tranquilidade e certeza de que tudo está no seu lugar, graças a Deus. Que assim seja. Um grande abraço e até o próximo encontro.